Quem nunca se deparou com algum tipo de lei, norma, regra, código, regulamento, estatuto, etc. Por onde vamos, existe uma imensidão de leis que nos advertem, nos regulam, nos impõem deveres e direitos. E até mesmo estabelecem segurança, formalizam as relações entre compradores e vendedores, empregador e trabalhador, governo e cidadão, escola e aluno, marido e mulher, enfim. Ao nosso redor existem diversas leis. Estas leis mudam de acordo com o tempo, pois coisas que antes eram toleradas, hoje não são mais aceitas. Algumas leis mudam de acordo com a cultura de um povo. Coisas que são permitidas em determinado país, em outra nação não é permitida. Uma coisa é a existência de muitas leis, elas existem. Outra coisa é a tentativa humana de burlar estas leis. Isso mesmo, na história humana, mesmo que uma determinada sociedade alcançasse um desenvolvimento, sempre houve a tentativa de burlar as leis. Em todo o país, cultura, sociedade, etc., o ser humano ainda tenta se beneficiar com o estabelecimento de algumas leis e ainda fazer com que algumas leis não lhe sejam aplicadas. Tudo isso está dentro do que é chamado leis humanas. No entanto, aceitamos ou não, não existem somente leis humanas, existem também leis naturais e leis espirituais. E sempre que alguém tenta burlar alguma destas leis, certamente terá que enfrentar as suas devidas consequências. Olá, tudo bem com você? Sou o Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Este canal tem vídeos novos nas segundas e quintas-feiras, às 7 horas da manhã. São dezenas de vídeos nas áreas de Bíblia Sagrada, teologia e vida cristã. Além disso, tem séries de vídeos que você não pode perder: os livros da Bíblia, um curso de teologia sistemática, os 12 apóstolos de Jesus, um curso de introdução à Bíblia com foco no Antigo Testamento, divindades na Bíblia, os reis de Israel e muitas outras séries. Além disso, outros diversos temas unicamente para você ter acesso a um pouco mais de conhecimento. Alguns historiadores informam que o chamado Código de Hammurabi foi um dos primeiros códigos de leis que existiram, isto é, lá pelos anos de 1792 e 1750 a.C., na Mesopotâmia, quando Hammurabi governou o primeiro império babilônico. No entanto, alguns outros historiadores informam que as primeiras leis surgiram no Antigo Egito, por volta do ano 3000 a.C., sendo estas leis um conjunto de regras consequentes da tradição, retórica, igualdade social e imparcialidade. Já os hebreus tiveram suas leis por volta do ano 1280 a.C. Além das leis religiosas, tinham também diversas leis sociais para os organizarem como nação. Os gregos, por volta do século 13 a.C., tinham suas leis, que os organizavam como sociedade. E mesmo que a ciência, as mulheres e os escravos não fossem beneficiados por estas leis, contudo, tinha na época um código de leis bem avançado para o seu tempo. Mais tarde, os romanos, com forte influência dos gregos, também tinham suas leis, que ao longo do tempo foram sendo adaptadas e ainda trazendo o conceito de jurisprudência, ou seja, de forma muito simples, decisões já anteriormente tomadas por tribunais podem servir de base para novas decisões. Enfim, com o passar do tempo, cada nação foi desenvolvendo seu conjunto de leis, demonstrado por meio de sua Constituição, códigos tributários, códigos de processos, códigos penais, códigos de trânsito e etc. Além disso, existem também leis de caráter internacional, acordadas entre nações, com o objetivo de promover o comércio, a paz, a justiça e etc. Assim, temos leis completamente humanas. São leis estabelecidas de forma autoritária, monárquica, democrática e etc. Em algumas nações, as suas leis humanas se mesclam com leis religiosas, como no caso de países como o Irã,
onde suas leis são oriundas do islamismo, por isso é uma república islâmica. Outro exemplo é o Estado do Vaticano, onde seu chefe de Estado é também o líder da Igreja Católica Romana. Estas leis humanas, na maioria das vezes, visam uma melhor harmonia de uma sociedade, ou seja, são regras que todos os cidadãos devem praticar para que haja um equilíbrio social, justiça, saúde, educação, segurança, defesa e outras coisas mais. São leis que regulamentam a vida dentro de uma determinada sociedade, para um fim comum. Por outro lado, o não cumprimento destas leis trará as devidas penalidades para quem infringe determinada lei. A mesma lei que é estabelecida já traz consigo as penalidades do seu não cumprimento. Infelizmente, sempre há tentativa de burlar as leis. Este fato é observado em todo o mundo, desde países mais desenvolvidos até nações que ainda estão sob as mais severas e violentas formas de governo. A diferença é que em países desenvolvidos a aplicação das penalidades são executadas, enquanto nas demais nações que ainda estão sob as mais bizarras formas de governo, as penalidades são postergadas ou anuladas, o que hoje é conhecido como uma forma de corrupção. Ninguém sobe em uma árvore e pula da parte mais alta tentando anular a gravidade. Embora sem saber o conceito científico, aprendemos desde criança que existe algo que nos prende ao solo. Não somente nós, mas existe uma força que faz com que as coisas em nosso planeta sejam presas ao chão. Na física, de maneira bem simples, isso é chamado de lei da gravidade, é uma lei natural. Assim como a lei da gravidade, existem diversas outras leis e princípios naturais que foram estabelecidos muito antes do surgimento da vida em nosso planeta. As fases da Lua, as estações, o movimento da Terra, da Lua, dos demais planetas e galáxias, a própria vida animal e vegetal, os elementos químicos naturais, os átomos e demais coisas que compõem o mundo natural estão sob princípios e leis já estabelecidos. São leis que estão estabelecidas e, por serem leis, cada uma vez que uma destas leis não é cumprida, logo haverá as devidas penalidades. Ou seja, como toda lei, as leis naturais têm as suas consequências para o seu descumprimento. Para um avião vencer a força da gravidade, terá que fazer o uso de uma razoável queima de combustível para fornecer força suficiente ao seu motor, ou seja, uma consequência para vencer uma lei natural. Um outro exemplo é a desordem climática que temos em nossos dias. Em apenas um dia temos frio, calor, chuva, vento, sol e demais fenômenos meteorológicos, apenas como consequências da interferência humana nas leis naturais. As constantes alterações realizadas no corpo humano, principalmente por moda, aparência, etc., certamente terá suas devidas consequências, pois é uma interferência em leis naturais do corpo humano. Isso sem contar com a poluição, desmatamento, alimentos alterados geneticamente, uso excessivo de equipamentos eletrônicos, tudo isso alteram as leis naturais e o que testemunhamos são as consequências do rompimento destas leis naturais. Uma pequena pausa aqui no vídeo para conversar mais de perto com você. Se você ficou até aqui no vídeo, é porque o assunto e a didática do vídeo lhe chamou a atenção. Então, para não perder de vista esse canal, se inscreva no canal. Basta clicar no botão inscrever-se, não custa nada. Uma vez inscrito, é importante você também clicar no sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa você, notifica você quando um vídeo novo é postado por aqui. Deixe também o seu comentário, a sua opinião sobre o vídeo, a sua crítica ou até mesmo um assunto que você gostaria de ver abordado aqui no canal. E o seu gostei também ajuda muito no crescimento do canal. Dito isto, agora vamos ao maior grupo de leis, que acredite nelas ou não, elas existem, são as leis divinas. Toda quebra de uma lei tem as suas devidas consequências.
uma lei humana ou natural, quando quebradas, haverá um preço a ser pago. Ou até mesmo estas duas leis juntas, como alguém embriagado que pilota um carro em alta velocidade, acima do permitido pela lei, além disso, sem fazer uso do cinto de segurança. Ao colidir com alguma coisa, sentirá o princípio da inércia ao ser arremessado para fora do carro. Se sobreviver, terá ferimentos. Além disso, penalidades em virtude do seu estado de embriaguez e alta velocidade. Tudo isso já estabelecido por leis. Além das leis humanas e naturais, existe uma classe de leis que, creia você ou não, ela existe. Além de sua existência, não há como ser burlada, quebrada ou vencida, como as leis humanas e naturais, pois são leis espirituais. Isso mesmo, leis estabelecidas por Deus, por meio de sua palavra. E por mais que alguém pense que quando uma destas leis é quebrada, não haverá devida consequência, não se engane. As leis espirituais são muito sérias. Para apresentar uma base bíblica quanto a estas leis, tomamos como exemplo o texto de Paulo aos crentes da Galácia, onde ele escreve: "Não se deixe enganar, de Deus ninguém zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá." Para muitos, esse texto bíblico é chamado de o princípio da semeadura e da colheita, onde tudo o que alguém semear, certamente haverá devida colheita, seja de coisas boas ou más. Foi o que aconteceu na vida do rei Davi, após o seu relacionamento sexual com a mulher de Urias. Mesmo depois que foi perdoado por Deus, no entanto, a colheita do seu ato foi terrível. Após ser confrontado por Natã, o vidente, ter o seu pecado confessado e perdoado, Natã lhe diz: "Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher." Uma triste colheita que Davi teve que enfrentar dentro da sua própria casa. Assassinato, incesto, rebelião e tudo mais que foi consequência da semeadura de Davi. A Bíblia Sagrada está repleta de leis, mandamentos, princípios espirituais, preceitos que devem ser observados. E mesmo que alguém ache que não tem efeito algum para os nossos dias, pois são tempos diferentes, com o tempo a colheita virá de maneira inevitável. Como diz o texto de Gálatas, de Deus ninguém zomba. Crendo ou não, a colheita chegará. Mas podemos fazer um bom uso destas leis espirituais, as leis estabelecidas por Deus. Se o texto de Gálatas afirma que tudo o que semeamos colheremos, então por que não semear vida, paz, alegria, socorro a alguém, paciência, perdão, fé e a própria palavra de Deus? Pois certamente colheremos tudo isso em nossas vidas. Não faça com a intenção de receber, mas faça com satisfação, por estar cumprindo o mandamento do Senhor. Cada vez que cumprimos os mandamentos do Senhor, estamos semeando para as nossas vidas. E no tempo de Deus, certamente colheremos, pois são leis espirituais, são leis verdadeiras e eternas, onde a manipulação e a injustiça humana não têm vez. Logo aqui abaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. Sendo membro, você tem acesso a muito material de pesquisa da Bíblia Sagrada, da teologia e da vida cristã. Para isso, faça uma assinatura do canal, tornando-se membro. Sua contribuição é uma das maneiras de financiar o que é produzido aqui no canal. Obrigado por sua preciosa audiência, um abraço e até um próximo vídeo.